Essa apresentação faz parte da submissão do artigo Análise Exploratória de Acidentes de Trabalho no Brasil em 2022 para o terceiro workshop de Matemática, Estatística e Computação Aplicadas à Indústria, o WMECAI de 2024. Os autores são Eduardo Zanucci, Guilherme Cunha, Tiago Fleury, sob supervisão do professor Afonso Paiva. Bom, uma breve introdução. Então, de acordo com o artigo 19 da Lei 8.213 de 91, que dá as providências sobre a Previdência Social, o que é um acidente de trabalho? É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. E por que é importante se analisar esses acidentes de trabalho? Porque ele impacta negativamente não só o empregado, como também o empregador. Ele afeta o sistema de saúde, né? Porque uma pessoa que sofre um acidente, ela precisa de recuperação, então ela vai gerar gasto no sistema de saúde. Ela prejudica a economia do país, porque a empresa que perde um funcionário, seja momentaneamente ou definitivamente, ela vai deixar de gerar aquele mesmo rendimento que ela geraria normalmente. E também a reputação internacional que é afetada, é manchada quando os investidores estrangeiros olham para esse país. Aí a gente tem um dado do Tribunal Regional do Trabalho que durante uma década, de 2012 a 2021, a Previdência Social gastou mais de 120 bilhões com acidentes de trabalho. Então, os acidentes impactam diretamente no orçamento da União. Esse trabalho ele usou como base o Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, na sigla AEAT, que na sua última versão foi lançado em 2022. Esse material ele é produzido pelo Ministério da Previdência Social e ele tem o objetivo de disseminar informações sobre temas relacionados aos acidentes de trabalho para análise dos profissionais e interessados na área. Bom, o objetivo do trabalho é elaborar análises visuais para a gente poder extrair as informações relevantes sobre os acidentes de trabalho de acordo com essa última versão do AEAT. Através dessas análises, a gente tem o potencial de subsidiar as políticas públicas e campanhas de prevenção de acidentes, de acordo com a necessidade de cada região do país. O grupo busca, através dessas análises visuais, responder as seguintes questões. Como se comportaram os acidentes de trabalho ao longo de 10 anos no Brasil e quais foram os anos melhor ou pior? Em 2022, como foi distribuído o número de acidentes por estado e quais estados foram piores em termos relativos? Quais os municípios que apresentaram maior quantidade de acidentes de trabalho em 2022? Como foi distribuído o número de acidentes por sexo e faixa etária e como esses acidentes se comportam em cada sexo ao longo de cada faixa etária? Quais foram os principais estados por motivos da abertura do CAT e como esses estados podem ser agrupados para que ações sejam mais eficientes? Quais são as doenças mais frequentes de acidente de trabalho e como elas se relacionam dentro de seus capítulos e agrupamentos? Esse primeiro gráfico ele mostra a visualização por ano, tá? Então é mais para a gente ter uma noção de como é a tendência dos acidentes durante a última década, tá? Então a gente vê que no ano de 2015, 16, a gente teve uma leve redução, tá? Isso, no entendimento do grupo, se deve mais à crise econômica que desacelerou a geração de emprego. Então a gente teve menos pessoas formalmente trabalhando, o que em consequência gera menos acidentes de trabalho. Tá? Depois a gente vê aqui uma redução drástica no ano de 2020, que aí é causado principalmente por conta da pandemia de Covid-19. Tá? Depois a gente vê que logo após quando se liberta um pouco mais a questão do lockdown, a gente volta a ter um número de acidentes elevado. Tá? Então aqui
Nesse gráfico de bolhas a gente vê a variação para mais ou para menos, né? Estruturalmente, a gente não pode dizer que o Brasil é um país que conseguiu atacar essa questão de acidente de trabalho. A gente ainda vê que é um tema que precisa ser trabalhado. O segundo gráfico mostra o número absoluto de acidentes por estado. Tá? Então, aqui na esquerda, a gente tem que São Paulo é o estado com mais acidentes, 215 mil, o que é muito mais do que o estado de Minas Gerais. E os demais aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e Rio de Janeiro, com uma cor um pouquinho mais forte nesse mapa, mostrando que eles têm um número maior de acidentes do que o restante do país. Isso se deve basicamente por conta da população de São Paulo ser maior e a economia também de São Paulo ser uma das maiores da federação. Enquanto a gente vê quando a gente vê o mapa de acidente relativo por estado, é curioso que a gente vê que Santa Catarina ele é até maior o número de acidentes em relação aos outros estados. Então, o Rio Grande do Sul também continua sendo uma grande fonte aqui de acidentes, assim como São Paulo, mas nesse mapa a gente vê que o número relativo de acidentes por habitantes ele já começa a se espalhar um pouquinho mais, atingindo a região sudeste como um todo, e a região centro-oeste também fica destacada. Outro gráfico, nós utilizamos um gráfico de bolhas para mostrar quais são as cidades que possuem o maior índice de acidente de trabalho. Tá? Então a gente fez um top 3, top 10, top 20, top 50, variando nessas cores aqui que estão mostradas ao lado. E todas as outras cidades elas estão marcadas com uma bolinha cinza, tá? Então, as mais de 5 mil cidades que existem hoje no Brasil. Quando a gente dá um zoom aqui no mapa, a gente vê que essa bolha maior é São Paulo, né? Que é óbvio por ser o maior, a maior população do país e o maior PIB. Então, a gente tem São Paulo com mais de 40 mil acidentes como sendo a cidade que mais possui acidente de trabalho, depois seguida pelo Rio de Janeiro, com mais de 18 mil acidentes, que também faz sentido por ser a segunda maior cidade, segunda maior economia, e depois a gente passa para Belo Horizonte, que tem cerca de 10 mil acidentes de trabalho. Também um índice bem alto, porque Belo Horizonte não é a terceira maior população e nem a terceira maior economia. Então, é um dado que em Belo Horizonte a gente tem bastante acidente. Depois, o top 10 ele é distribuído nas grandes capitais, em Brasília. O top 20 é um pouquinho mais distribuído nas zonas industrializadas de São Paulo e em algumas capitais um pouquinho menores. E o top 50 já é um pouquinho mais espalhado ao redor do Brasil. Mas a gente vê aqui, nesse gráfico de bolhas, que a maior concentração de acidente de trabalho está realmente no Sudeste e na costa do país. Então, a região Nordeste, nas grandes cidades, a gente tem também um grande número de acidentes. Destaque aqui para Manaus, que ela está no top 10 aqui, por conta da Zona Franca, né? E as outras capitais aqui do Centro-Oeste e do Sul também, que possuem um grande número de acidentes de trabalho absoluto. Nesse próximo gráfico, a gente mostra o número de acidentes de trabalho por faixa etária e por sexo, sendo que o gráfico da esquerda é o sexo masculino e o gráfico da direita o sexo feminino. Então a gente vê uma tendência aqui de um número maior de acidentes de trabalho entre os jovens, tá? De 20 a 24 anos, depois 25 a 29 anos, e depois uma redução quando se atinge uma senioridade. Tá? Isso se explica principalmente pela curva de aprendizagem, que as pessoas vão se acidentando menos conforme a idade passa, devido à experiência que elas adquirem.
E também a gente fez uma análise de que as pessoas, com o passar dos anos, elas migram para trabalhos melhores. Aqui nesse outro gráfico a gente tem o acidente relativo por faixa etária. Então, o que fica evidente nesse gráfico? Que os homens, quando eles são jovens, eles se machucam muito mais. Isso é porque também os homens eles estão mais expostos a trabalhos manuais quando eles são mais jovens, né? Então, trabalho na construção civil, trabalho em segurança pública. Então, eles estão aqui mais expostos aos riscos do que as mulheres, né? E depois isso vai se igualando. Com o passar dos anos, os homens e as mulheres têm um número de acidentes aqui bem parecido. Esse próximo gráfico ele mostra os acidentes agrupados de acordo com o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, o CID ele é agrupado em capítulos, agrupamentos e os códigos em si. A gente pode ver que o capítulo que possui o maior índice de acidentes é o capítulo 19, as lesões, envenenamentos e outras consequências. E quando comparado este retângulo com os demais, a gente vê que ele se sobressai, né? Então, 69% dos acidentes de trabalho estão dentro desse capítulo. E o que está aqui dentro, né? Então, quais são os agrupamentos? Principalmente os traumatismos do punho e da mão, os traumatismos do tornozelo e do pé, e os traumatismos do joelho e da perna. O que mostra que as políticas públicas deviam focar principalmente nesses agrupamentos. Então, o ferimento do punho da mão, fratura ao nível do punho da mão, trauma superficial do punho da mão. Em relação aos traumatismos do tornozelo e do pé, a gente está falando de fratura do pé, luxação, entorse. Então, as políticas públicas deviam focar nesse grande grupo para poder reduzir o número significativo de doenças do trabalho. Nesse penúltimo gráfico, a gente tem os acidentes por motivos. Então, os motivos eles são separados em basicamente 4. Aqui a gente tem os estados no eixo X. Então, são 4. Os acidentes de percurso com óbitos, de percurso, acidente de trajeto com CAT, sem CAT e doença com CAT. E a gente vê pelo heatmap que São Paulo ele se destaca em todos os tipos de acidente. Então, o maior percentual é disparado São Paulo por aqueles motivos já evidenciados, que é a maior população e o maior PIB. Depois, como já mostrado, a gente tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente esses estados do Sul e do Sudeste. Tá? Eles se destacam em basicamente aí todos os motivos de acidentes. No último gráfico a gente mostra um PCA para clusterizar, para agrupar esses estados por tipo de acidente. Então a gente vê que um grupo isolado é realmente São Paulo, porque ele se destaca em relação aos demais no número de acidentes de trabalho. Depois nós temos aqui em vermelho os estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro, que são esses estados do Sudeste, Sul e Sudeste do país. Depois aqui em azul nós temos os países com um nível intermediário de acidente de trabalho, né? Então Mato Grosso, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco. E em amarelo os estados que têm um nível menor de acidente de trabalho, tá? Até por sua população e sua economia reduzida. Nesse estudo, então, a gente usou o Anuário Estatístico de Acidente de Trabalho de 2022 para poder aprofundar em alguns tópicos que são mostrados lá em formatos de tabela. Então, a nossa intenção foi trazer análises visuais que nós acreditamos que podem servir de subsídio para os gestores, para pesquisadores, para entidades relacionadas ao tema de saúde e segurança do trabalho,
para nortear políticas públicas e campanhas de prevenção. Tá? Esse trabalho a gente pode desenvolver um pouco mais ele, utilizar algumas técnicas de machine learning para previsão de acidente de trabalho em cada região e que tipo de acidente de trabalho pode acontecer, mas isso ficaria para um segundo trabalho. Bom, no último slide são as referências bibliográficas que nós utilizamos nesse trabalho. Agradeço pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.